13. Então, pela graça de Deus, irmãos, temos mais esta oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor, né? Para que Deus nos dê crescimento espiritual, para a edificação da sua igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. É um texto bem conhecido, mas como estamos às vésperas de Pentecostes, Pentecostes esse ano acontece dia 31 de maio. Hoje é 24 de maio, né? Próximo domingo. E esta nossa igreja, Igreja do Deus Vivo atual, claro que a Igreja do Deus Vivo Eclesiástica nasceu lá no Pentecostes, e vai fazer agora, no próximo Pentecostes, 2020 anos. Isso também é aproximado, né? Há uma diferença de anos no calendário. E a nossa igreja vai fazer a nossa, agora, registrada, 60 anos, né? Oficialmente ela nasceu em Pentecostes de 1960. Então agora 2020, são 60 anos e já temos esse ministério. A igreja nasceu conosco e pela graça e misericórdia estamos ainda sendo servo de Deus na liderança desta igreja pela sua graça e pela sua muita misericórdia. É uma reflexão profunda, uma experiência longa, né? A igreja do Deus Vivo nasceu com a visão. Há muitas igrejas, muitos ministérios, todas são necessárias, cada uma Deus se levanta com uma visão, com uma mensagem, com uma administração. Esta tem essa visão, não é minha, é de Deus, não posso mudar. É Ele que dá direção para o seu trabalho. Deus levantou vários apóstolos, cada um com uma finalidade, né? Para a edificação da igreja. Então nós lemos Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ele, né? Como filho do homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias ou algum dos profetas. Porque nessa época que Jesus fez a pergunta, João Batista já havia falecido, né? Já estava morto. E Jesus fala da dispensação, que a lei e os profetas duraram até João. O ministério da lei e o ministério dos profetas, a lei veio por Moisés, o ministério profeta Elias representa o ministério profético, durou até João. De Jesus para cá, nós estamos na dispensação da graça e da verdade. São as dispensações de Deus. A de Moisés, a da lei, a dos profetas, representado por Elias, e agora a da graça e da verdade, conforme está em João, capítulo 1, que veio com Jesus. Então, versículo 15. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Simão Pedro. Pedro quer dizer pedra. Então ele se chamava Simão, né? Pedro se chamava Simão. Aqui já está Simão Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas. Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas quem te revelar. Vou repetir o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o versículo 18 da motivação para várias interpretações. Uns dizem que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus fundou a igreja. Não, nós entendemos que Jesus é a rocha, e Pedro, Simão Pedro, se tornou uma pedra.
né, uma pedra, mas Jesus é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Isso, no decorrer da mensagem, se esclarece isso melhor ainda, com a graça de Deus. Então, Jesus, ao fundar a igreja, anunciar a igreja, ele muda o nome de Simão para Petra, que quer dizer Pedro. Quer dizer pedra, e pedra quer dizer Pedro. Sinônimo de segurança, firmeza, resistência. Concorda? Uma rocha é sinônimo, uma pedra, uma rocha, de dureza. Né? Dureza. Eles costumam dizer, fulano tem um coração de pedra. É duro. Dureza. Então, Jesus é rocha e Pedro é uma pedra. Seguindo esse pensamento, no dia de Pentecostes, nós vamos ler depois, Jesus consolida a igreja. Mas antes de nós lermos essa passagem, nós vamos ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então o cristão nasce criança na fé. Precisa, como uma criança fisiológica, normal, precisa de leite, inclusive o leite materno, né? O cristão precisa do leite. Cristão, criança na fé. Para ver crescimento. Crescimento, se tornar adulto, se tornar consciente, se tornar responsável, se tornar maduro. Compreende? Vamos seguir esse pensamento de Pedro. Versículo 3. Se é que tem experiência de que o Senhor Deus é bom, chegando-vos para Ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Pedro é uma pedra, mas Jesus é a rocha. Pedro está apontando que Jesus é a pedra preciosa, ele não é a pedra principal da igreja, é Jesus a pedra principal. Ele é uma pedra menor. Ele prossegue continuando essa linha de pensamento, dizendo, olha, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Presta atenção. 5, de 1 Pedro. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Pedro segue a linha do pensamento. Jesus, que é a rocha, chama ele de pedra. E ele escreve para a igreja que a igreja também deve ser pedra. Isto é, nasce criança, mas deve crescer na fé, deve desenvolver esta fé. Olha, é um raciocínio, tá certo? Se você acompanhar, não se distrair, se interessar, né? Que nem todos têm ouvido para ouvir, é aqueles que Deus chama. É importante, com a graça de Deus. Pedro, que é pedra, está seguindo essa, já que Jesus é a rocha. Para você ser parceiro de uma rocha, tem que ser uma pedra. Se for um torrão que se esmiuça com nada, não precisa para nada. Tem que ser resistência, firmeza, dureza. Não é verdade? Pedro, então, está dizendo que a igreja que Jesus está fundando e fundou no dia de Pentecostes é uma grande pedra para ser igreja do Deus vivo. Pedra. Eu, você, Deus nos chama para nós crescermos na maturidade para chegar a ser pedra. Por que tem que ser pedra? Olha o que ele fala aqui. Olha. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sou edificado, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Primeiro, quem ofereceu sacrifício? Jesus. Ofereceu o corpo dele em sacrifício para pagamento dos nossos pecados. Graças a Deus. E depois o primeiro mártir do Evangelho, Estevão. Segundo, Tiago, morto à espada. Se a igreja quer continuar criança, irmão, esse é o critério de cada um. Mas se você quer fazer uma carreira na igreja, nascer criança, mas seguir, prosseguir, desenvolver, se tornar adulto. Criança não pode oferecer sacrifício. Quem pode se sacrificar? O adulto, se ele quiser. Se ele não quiser, paciência. A igreja de Jesus, fundada por Jesus, confirmada no dia de Pentecostes, foi para Roma. Como viviam os convertidos lá em Roma? Perseguidos pelos romanos. Nas cavernas, nas catatumbas fedorentas, com cadáveres. Se reuniam em catatumbas. Não é essa igreja dos dias, eu não criticando, estou falando das diferenças. Tudo é de Deus, né? Uma igreja gloriosa, portentosa, com templos bonitos. E eles defenderam a fé, graças a Deus, a esses mártires. Essa igreja pedra apostólica do tempo de Jesus, o Evangelho chegou até nós, irmão. Senão nós nem teríamos conhecimento do Evangelho. Compreendo, não sei se nós vamos conseguir passar esse Evangelho para frente, viu? A geração de agora. Tomara que Deus nos ajude, né? Estamos aqui. Mas eles, graças a esses homens do passado, mártires, pedras, firmes na fé, irmão, é que o Evangelho chegou até nós, graças a eles. Eles pagaram um preço muito alto, suas próprias vidas. Você sabe, lá em Roma, o desafio era esse, né? Quando eram perseguidos, presos, e diz, olha, nega a Cristo ou então morre. E reconhece Nero como rei, né? Como Deus. Preferiam morrer do que negar Jesus, irmão. Morrer, perder a vida, irmão. Isso quer dizer pedra, rocha, firmeza, abraçou a fé e é firme na fé. Cresceu na fé, adulto na fé. Não oba-oba só, não criticando, só apenas dizendo que a fé tem um começo. A gente é criança, desenvolve a fé e chega a ser adulto. Esse é o plano de Deus com todo cristão. O crescimento. Por isso, a igreja é necessária. Então, esta mensagem tem o objetivo de explicar a razão da igreja. Entendeu? Explicar um pouco. Dá um toque no assunto, né? Isso é muito profundo. Será que os irmãos, nós queremos seguir essa linha, irmão, de crescimento? Não fugir da luta, não entregar os pontos. Usa a fé, joelho no chão, bate, Deus atende, vamos atravessar as lutas. Vamos sair vitoriosos das lutas, né? Das lutas. Você vê que quer dizer com vitória. Uns entendem vitória da carne. Eu me refiro à vitória do Espírito, né? Mas a vitória em Cristo, com a graça de Deus. Por isso, igreja, eu gostaria de ler, então, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira. O conhecido versículo, faz parte da mensagem, 1 Timóteo 3, verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, seu discípulo amado,
segue a mesma linha de pensamento de Pedro. Pedro diz que a igreja de Jesus deve ser constituída de membros pedra. E Paulo fala a mesma coisa com outras palavras, que ele fala que a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade. É pedra, é rocha, é firmeza, é o pensamento. A igreja deve ser isso, irmão. Firme na fé. Deve crescer, deve desenvolver, não deve arredar o pé da fé. A luta vem e passa, mas a fé tem que permanecer. A fé em Cristo. Perseverar. Com a graça de Deus. Não abandonar. Não querer uma igreja só para as festas, para as alegrias, não desfazer. Estou dizendo que isso é a fase inicial, né, da criança em Cristo. Mas a criança deve desenvolver isso de alimento, de leite, de palavra de fé, para crescer, se tornar adulta. Quando ela se torna adulta, ela mesmo faz seu alimento, ela mesmo vai se autoalimentar, auto se cuidar, porque ela se tornou adulta. O crente adulto, ele se torna até uma igreja, porque ele é adulto, em Cristo Jesus. Mas enquanto criança, ele precisa de pais, de mães, de orientação, crescimento nessa fé. Então, o que nós queremos dizer aqui com essa mensagem, irmão, é destacar a necessidade da igreja, e a igreja preocupar com o crescimento da fé dos membros, aqueles que querem, com mensagens sólidas, né, com ajuda, com orientação, para conhecimento da palavra. Nós estamos ainda, então, em carta do apóstolo Timóteo, a primeira, capítulo 3, verso 14. Por que Paulo escreve isso, irmão? Que Paulo conheceu a vida de Pedro, né? Inclusive que ele negou Jesus e tudo mais. Paulo foi o principal causador na morte de Estevão. Então Paulo começou na fé, não com oba-oba, com alegria. Ele viu um mártir na frente dele, ele viu um homem de fé, Estevão, morto a pedrada. E Jesus apareceu a Paulo. Nossa, Paulo nasceu um gigante na fé. Glória a Deus. E ele escreve isso com conhecimento, com força. Ele está apto a escrever isso. A igreja do Deus vivo, que é a igreja que Jesus fundou, deve ser formada por membros pedra. Como Jesus falou para Pedro, que quer dizer pedra. Você vai ser uma pedra daqui para frente, né? Com a graça de Deus, parceiro da rocha, sobre a qual a igreja está fundada. Aleluia. Mas a maioria dos cristãos hoje não quer isso, não. Quer uma igreja de paz e amor, não pode ter luta, não pode ter perseguição, só alegria. Isso ainda é criancice. Você sabe que na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, na primeira, Paulo fala, eu não vos pude falar, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, eu não vos pude falar como uma crente espiritual, mas crente carnal, crente criança ainda, o espírito não cresceu, a carne está adulta e o espírito está criança, né? Há um desequilíbrio, e porque ainda vocês são carnais. Leite vos dei, não vos pude dar palavra sólida. Pedro está dando leite para os cristãos ainda, leite para criança, para crescer. Que Pedro já tinha passado por uma experiência muito grande, ele estava mais maduro na fé, já tinha sido preso, né? Já tinha sido açoitado por causa do evangelho, ele estava adulto na fé, enquanto a igreja estava criança na fé, na fé. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é adulto e aquela igreja ele considera criança na fé. Precisava amadurecer, precisava crescer.
Amadurecimento leva tempo, né, igreja? Uma criança leva até os 6, 7 anos, uma criança. Depois, certa idade, é adolescente. Depois é um jovem. Depois é um moço. Depois é um adulto. Leva 20, 30 anos para chegar a ser um adulto. A igreja é assim também, irmão. A pessoa crescer na fé, se perseverar, ele vai crescer. Mas tem um tempo. Vai enriquecendo experiência, vai superando dificuldade, vai se estabelecendo e vai consolidando a sua fé. Por isso a necessidade da igreja. Nossa mensagem hoje, o teor dela é mostrar a necessidade da igreja, viu? Essa é a nossa finalidade, porque hoje, com essa pandemia do coronavírus, e Deus que abençoe, muitas pessoas fazendo culto em casa, não tem nada demais, só que não pode abandonar a igreja, pelo menos no domingo, uma vez por semana, deve vir para a igreja. Nós vamos entrar nesse assunto, por quê? Por quê? Né? Com a graça de Deus, porque a igreja, irmão, consolidada, ela cresce, viu? É a igreja que deve crescer. Aleluia, Jesus. Olha, nós vamos dizer o seguinte, eu vou ler ainda agora, Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, alguns versículos, né, irmão? Não todo o texto de João 6, então, Deus que abençoe, estamos perto aqui de João, amém. João capítulo 6, vou ler o versículo 22. Quando Jesus multiplicou os pães numa região deserta, muitos comeram dos pães, né? Depois que ele andou por sobre o mar, ele apareceu noutra cidade, e aí procuraram Jesus lá e não encontraram. Então vamos ler o versículo 22, né? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, nem com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais e cresce, vou acrescentar isso, mas porque comeste os pães e vos fartaste. A multidão comeu daquele pão, se fartaram. Naquele tempo a carestia era muito grande. Você sabe que havia os ricos e não havia classe média, né? Ou era rico ou era mendigo, né? Deus, misericórdia. Hoje, graças a Deus, tem uma classe média, né? Uma classe remediada aí, né? Deus que abençoe. Tem um certo conforto ainda para viver, né? Então, eles comeram pão multiplicado por Jesus, mas não creram em Jesus. Nem sempre o milagre, irmão, leva a pessoa a se converter, viu? A pessoa ganha bênção, ganha graça, mas não se converte para salvação. Salvação é uma mensagem específica, a salvação da alma. É uma mensagem específica. Milagre é uma coisa, salvação é diferente. Nós temos conversado aqui em nossas mensagens, o Espírito Santo tem orientado, irmão, que a fé do Velho Testamento, a fé bíblica, a fé divina, é a fé criadora. É a fé com a qual Deus criou, e até hoje, tudo certo, os céus e a terra. Jesus, quando amaldiçoou aquela figueira, ele falou para os apóstolos: se vocês tiverem fé, vocês mudam a montanha de lugar, mas não salva. Não salva. Então a fé bíblica é a fé criadora, não salva. Pode acontecer milagre, a pessoa é pecador, continua pecador, ganha as bênçãos de Deus e não reconhece. Agora, Jesus trouxe a fé cristã, a fé que salva. A única fé que salva é a fé cristã, a fé que Jesus trouxe.
Lá em João, lá em Hebreus, não fala? Capítulo 12, Jesus é o autor e o consumador da fé. Desta fé que salva. Não da fé criadora. Fé criadora ele tem. Pela fé criadora ele multiplicou os pães. Né? 5 pães, 2 peixes, irmão. Ele faz o que ele queria. Na fé criadora. Mas não salva. Para salvar, ele teve que se sacrificar e pagar nossos pecados. Eu tenho isso falado já nas mensagens. Eu creio em Jesus para a minha salvação, irmão, porque ele se salvou. É o único que se salvou deste mundo. Vocês concordam? É o único. Ele foi morto, mas no terceiro dia ele tira o corpo dele, já está na glória, com o corpo glorificado. Ele pode salvar porque ele se salvou. É o único. Quer se salvar? É Jesus. Não tem outro. Esta é a mensagem que ele mandou pregar, o Evangelho. Essa boa nova. Ele pode nos salvar. Daqui a pouco eu dou um pulo de alegria aqui. Não quero me emocionar. Só passar a mensagem. Ele pode nos salvar. Não tem outro, igreja. Não tem mais ninguém. É o Evangelho, a boa nova, da graça. Sabe por que o Evangelho é da graça? Porque o Adão se tornou escravo de graça do inimigo. E nós herdamos essa escravidão do pecado. E o escravo não pode se autolibertar. Vamos dizer um escravo. Como é que ele pode ganhar dinheiro para comprar a liberdade dele? Ele é escravo. Não tem como se libertar. Eu não podia, você não podia. Mas Deus mandou Jesus, irmão, e pagou o preço da sua liberdade. Do pecado. É um motivo de muita alegria, viu? Deus mandou Jesus e Jesus pagou o preço com a sua morte da nossa liberdade do pecado. Eu sou livre, você é livre. Não sou mais escravo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Então, debaixo da graça de Jesus. Não tem mais condenação contra nós. Né? A não ser que você volte a se escravizar outra vez. Aí, problema é seu. Mas da herança da escravidão, nós estamos libertos. Pela fé em Jesus, né? Pela fé. Então vocês estão vendo o raciocínio da mensagem, irmão? De um assunto vai para outro, e você vai concluindo as coisas. Mas é um raciocínio, né? De degrau em degrau. Nós estamos, irmão, sobre a multiplicação dos pães. Muitos procuraram Jesus e não creram nele para ele salvar as pessoas. Eles queriam só o quê? O pão. Por isso que eu estou dizendo para a igreja, nem sempre o milagre salva, viu? Muitas pessoas estão na igreja e só querem os milagres, as bênçãos, mas não querem se entregar para Jesus. Elas até se batizam, mas na hora de confiar, não é com fogo. Na hora de confiar em Jesus, se entregar de coração. Os milagres é necessário, é o evangelismo, é o início da fé. Mas a pessoa deve aproveitar os sinais e crescer na fé. Sabe? Se entregar, desenvolver essa fé. Se escrever uma coisa não, quer ver o que diz na palavra? Eu vou ler alguns versículos só de Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos voltar lá no começo da Bíblia. Deus te abençoe, já estamos perto. Estamos em Êxodo. Glória a Deus. Estamos aqui pertinho. Vou no capítulo 29. Vou ler do versículo 2. Né? Versículo 2. Graças a Deus. Estamos perto. Estamos em... Passou. Se tivesse aquela coisinha. Então, pertinho do capítulo 29, versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor
não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduziu pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas roupas, vossas vestes, nem se calçou no vosso pé a sandália. Pão não comeste e não bebeste, vinho nem bebida forte, para que soubeste que eu sou o Senhor, vosso Deus. 40 anos no deserto, o sapato, irmão, não estragou. Você tem algum sapato que dura mais de um ano? Pode ter algum outro, né? A roupa não envelheceu. Eles não tinham pão comum, eles foram sustentados pelo maná que caía do céu, né? Todas as manhãs. E não tiveram olhos para ver o milagre. É Deus que revela, viu? Se Deus te revelou Jesus, você está aqui, você está ouvindo essa mensagem, você é um privilegiado, um eleito, um predestinado, um chamado por Deus. Muitos poderão ouvir essa mensagem, nem vão se interessar, se ouvirem, que alguns nem querem ouvir a palavra de Deus. Mas Deus chamou você. Só isso é motivo de grande alegria, viu? Os probleminhas desta vida que é secundário. Com Jesus você tira de letra, viu? Deus nos dá força para atravessar. Sem quem tem Espírito Santo. Vocês viram que Deus tirou um povo do Egito, diz perto de 1 milhão de pessoas, né? Quantos entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Josué e Caleb, é a família de Caleb. Dois que entraram na terra prometida. Os outros todos foram rejeitados. Deus rejeitou eles no deserto. Deixou eles andar lá 40 anos para depois entrar na terra. Porque não agradaram a Deus. O Evangelho é quase a mesma coisa. Deus chama muitos, irmão. Agora, para entrar no reino de Deus, Jesus falou, se esforcem por entrar pela porta estreita. Se esforcem. Vale a pena. Se esforcem. Quem se esforça, se apodera do reino de Deus. Se esforcem. Vamos prosseguir mais um pouco, irmão. Eu quero ler agora para a igreja. Queremos ler para seguir a nossa mensagem, sem perder o assunto que nós queremos chegar lá. Em Romanos capítulo 12, verso 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 5. Com a graça de Deus. Já estamos aqui em 12, porém o verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros. Então a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo está dizendo, somos muitos, mas em Cristo é um corpo só. Somos membros do corpo de Jesus. Eu sou membro, você é um membro, né? Todos nós somos membros. Mas vou prosseguir agora. O assunto é a igreja. Por que é necessária a igreja? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, e todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo. Então todos nós estamos no corpo de Cristo. O corpo é a igreja. Cristo está na igreja. Então, você e eu não posso sair fora da igreja. Pode fazer culto doméstico, é claro, e isso é bom, que Deus abençoe, mas não pode também desligar da igreja. Tem que ter, a igreja, quando ela está reunida, ela é a igreja. Você não está reunido, você está lá, o outro está lá, o outro está lá, cada um no seu lugar. Quando ela se reúne, ela é o corpo de Cristo, unida naquela hora. Deus usa todos, né? Um canta, outro louva, outro é músico, outro é cantor, outro é pregador, outro toma... Cada um faz a sua função. Por quê? Olha, eu estou ainda na carta aos Coríntios, capítulo 11,
Agora a própria palavra de Jesus. 11, verso 24, quando ele ministra a ceia. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus deu para a igreja? O corpo dele, representado no pão, no cálice, né? Mas é o corpo. Olha a função de corpo. Viu? Olha a função de corpo. Vou ler agora 1 Coríntios capítulo 12. Vou começar a leitura no versículo 12. Porque assim como o corpo e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou ouvido, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? O que eu quero dizer é o seguinte, igreja, é o pé. Se eu tirar o pé da minha perna, o pé está lá, qual é a utilidade do pé? O membro fora do corpo não tem utilidade. Não tem utilidade. O membro, para ter utilidade, tem que estar no corpo. E o corpo é a igreja. A mão. Você não pode dizer que não precisa da mão, né? Nem o olho pode dizer que não precisa da mão. Precisa da mão. E a mão não pode dizer que não pode, precisa do olho. Precisa do olho. Um precisa do outro. Nós aqui, um precisa do outro. Por mais simples que seja, está na igreja, é membro. Forma o corpo. Se você pegar o olho, tirar das suas, pôr o olho do lado, para que ele serve? Olha, na sua face, ele está olhando, o cérebro registra as imagens. E o cérebro comanda tudo. Então, membro, esta mensagem tem esse objetivo, de mostrar a necessidade da igreja, da união dos membros. Esse é o objetivo desta mensagem, que um precisa do outro, forma um corpo, e o corpo forma um corpo completo, tem todas as atividades, a perna anda, a mão gesticula, o olho enxerga, o cérebro coordena as funções, né? E tudo mais, os organismos e os outros órgãos, o fígado faz sua atividade, o coração bate sem parar, e por aí adiante. Eu não sou especialista para falar na anatomia do corpo humano, mas do ponto de vista religioso, tá bom? A graça de Deus. Um membro fora do corpo, é só um membro. Ele não exerce a função dele. Ele está inútil lá, jogado do lado. O cara tem até o transplante, né? Arranca o órgão de uma pessoa, planta no outro lá, misericórdia, para ter utilidade, porque senão não tem utilidade. Irmão, eu e você tem utilidade na igreja, que é o corpo de Cristo. Concordam? Claro! Claro! Então o objetivo dessa mensagem, resumindo, irmão, Jesus é a rocha eterna, rejeitada pelo mundo, pelo judaísmo, né? Pelo Israel. Mas tem os que aceitaram. E sendo Jesus uma rocha, ele escolhe membro que se torne pedra. Foi o caso de Pedro. Foi fraco, negou Jesus, mas depois do dia de Pentecoste, recebeu a unção de coragem, de ousadia, tornou-se pedra. Jesus anunciou que ia ser pedra, pedra, tornou-se pedra. E ele está escrevendo para nós cristãos, Deus nos aceita com o projeto, nós tornamos pedra, no meio que você é. Será qual é a sua função? Seja firme nessa função que Deus te colocou, se te der outra, Deus abençoe. E todos os membros, irmãos unidos, formam um corpo, e o corpo continua pregando o evangelho, porque se ouvir o evangelho de quem? De um membro de igreja. Um membro que diz, olha, estou numa igreja abençoada, vamos lá. E você veio, alguém te trouxe, uma igreja.
A igreja ganha as almas, os ovelhos geram, né? As ovelhas geram as almas. Mas a ovelha ganha, consolida. Então a igreja é necessária. Então nós devemos ter nossas reuniões residenciais e absolutas, e maravilhoso, viu? Mas devemos também congregar na igreja. Tem uma igreja, quando eu sou membro, eu congrego, quero o corpo de Cristo ali, tem a minha função, Deus me colocou ali. Sabe Deus por quê? Você está ali que Deus te colocou, e você é um membro que é a função que você exerce na igreja, conforme você está ligado, e você tem a sua função ali, com a graça de Deus. Então, nós podemos ainda acrescentar uma palavra a mais agora, em Efésios. Em Efésios. Vou ler Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ali você está na igreja, você está em Cristo. Fora da igreja, você é cristão, mas parece que a igreja está no corpo de Cristo, né? A igreja. Efésios ainda. Efésios, capítulo 5. Efésios, aliás, é capítulo 4, verso 4. Perdão. Capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado, não só esperança da vossa vocação. Então, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, está em todos. Há somente um corpo. É o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo do Senhor. Pois bem, igreja, eu quero concluir agora com a graça de Deus, né? Eu vou voltar lá em Pedro, a primeira pedra, primeiro Pedro, no capítulo 2, vou ler o verso 24, só esse versículo agora. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por sua chaga fosse sarados. Então Jesus, irmão, ele mesmo carregou no corpo dele os nossos pecados, foi pregado no madeiro. Então aquela culpa que nós tínhamos diante de Deus, herdada de Adão, Jesus pagou. Pagou. Porque quando a gente é escravo, para ser liberto, tem que pagar o preço. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Pagou. Você está livre. Eu estou livre. Agora é a nossa vez. Jesus fez a parte dele. Isso é aliança. A parte dele, Jesus fez uma aliança conosco. Se sacrificou, paga o nosso pecado, nós estamos em liberdade. Mas o inimigo quer nos recomprar. Ainda enquanto estiver no mundo, Jesus vai orar e vigiar, senão cai em tentação. Volta. Está sujeito. Precisa vigiar e orar. Mais uma razão para ter igreja. Um ora pelo outro, um ajuda o outro, a gente se perdoa, a gente se ama, e vai caindo, vai levantando, mas estamos nos tornando pedra. Cada dia que você guarda a fé, você está mais forte. Oh, glória a Deus, está mais experiente, está mais consolidado, está crescendo. Tem que ser pedra para entrar no reino de Deus, senão o inimigo derruba outra vez lá. O Adão não tinha experiência, ele foi enganado, ele falou. Porque ele foi enganado, Deus mandou ajuda para nós, é a pessoa de Jesus. Mas agora a gente conhece a palavra, e isso é condenação, viu? Que a luz veio ao mundo, a ajuda veio, o socorro veio, Deus pagou o pecado, escreveu nosso nome no livro da vida, estamos lá e alguns estão voltando para trás. Estão retrocedendo, estão parando, estão desanimando. Diz que há muitos desengrejados por aí. Nem mais vai na igreja. Volta para a igreja.
congrega na igreja. Quer forte, quer fraco, mas fica na igreja. Deus é poderoso para levantar o caído. E quem está de pé, vigia para não cair. Essa é a verdade. Quem está de pé, vigia para não cair. E quem está caído, está na Bíblia. Deus é poderoso para levantar, viu, irmão? Então esta é a nossa mensagem, irmão. Pentecostes vem aí. Jesus fundou a igreja e quer que os irmãos cresçam, se tornem como ele é rocha. Ele foi uma pedra, quer que nós sejamos firmes na fé, corajosos. Abraçou a fé. Deus é comigo, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Vamos em frente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a nossa próxima oportunidade.